Bom dia, Roque. Bom dia aos amigos da Brisa Mar FM. Continuando com a nossa programação sobre saúde a cada semana. Hoje nós vamos falar sobre um problema que afeta 3% da população brasileira de forma bastante grave. São pessoas que ficam muitas vezes incapazes de realizar suas atividades normais e profissionais por conta da necessidade de se cuidar por causa desse grande problema, desse grave problema de saúde pública, que são as doenças renais. Mais recentemente, tivemos informações através da imprensa sobre aquele episódio triste que aconteceu com a cantora da banda Calcinha Preta, a Paula, de que ela estava usando algum tipo de medicação que eventualmente poderia causar danos aos rins e que isso levou, infelizmente, à morte dela. Então, a gente pode classificar as doenças renais em doenças crônicas e doenças agudas. As doenças agudas são aquelas que o paciente não tem, na verdade, nenhum problema renal e de repente se instala um problema. Ou porque usou muitas drogas como anti-inflamatórios, ou porque ficou restrito de água e aí fez uma desidratação e aí fez insuficiência renal aguda, ou porque teve uma obstrução na saída do xixi ou na saída do rim ou da bexiga e aí causa uma insuficiência renal aguda. Então tudo isso causa insuficiência renal muito rapidamente. E a insuficiência renal crônica, que é aquela que ao longo de muitos anos vai incidindo progressivamente até levar à perda da função renal. E o que está envolvido com isso? Isso, sobretudo, diabetes, hipertensão, algumas doenças metabólicas, questões hormonais, que é muito importante a gente tratar sobre isso, e questões que podem levar também questões de insuficiência cardíaca, insuficiência hepática, que podem comprometer o bom funcionamento dos rins. Eu queria, Roque, conversar com você, conversar com os ouvintes, um dia sobre um tema muito importante que está em voga, que é essa questão da utilização de medicações que mulheres, e mais precisamente mulheres que gostam de fazer atividade física acentuada, que faz uso de hormônios femininos, hormônios masculinos, medicação para emagrecer, para fazer hipertrofia muscular. Eu queria tratar desse assunto pessoalmente. Queria fazer com você, com a Brisa Mar FM, um programa de 2 horas de relógio para que a gente possa mostrar esse problema, que é um problema de saúde pública e que está sendo, digamos assim, negligenciado. É algo muito sério. A gente precisa discutir bem esse assunto para que as pessoas não fiquem o tempo inteiro em busca do corpo perfeito, do corpo ideal, tá utilizando medicações que vão causar a médio e longo prazo problemas cardíacos, problemas hepáticos, problemas renais. Mas como o tema hoje a gente vai falar sobre os problemas renais, então eu queria falar sobre uma coisa que é muito importante para todos vocês. O rim não tem só a função de depurar o sangue, de limpar o sangue, não é só filtrar o sangue. Todo mundo sabe que o sangue, quando ele passa pelos rins, os rins eliminam, sobretudo, ureia, os produtos que são degradados pelo consumo da proteína. Então a gente elimina ureia, e aí você elimina ácido úrico, você elimina o excesso de sal, elimina água. Então o rim é efetivamente um grande depurador do organismo, né, de eliminação. Mas também ele tem uma função hormonal importante. Os rins produzem um hormônio chamado eritropoetina, que estimula a nossa medula óssea a produzir o sangue, né? Os glóbulos vermelhos, aquele sangue. Então, o paciente renal crônico, aquele paciente que tem distúrbio dos rins, ele terá inexoravelmente anemia. E isso é um problema sério, né? Porque os pacientes renais, eles têm hemoglobina de 7, de 5, de 6, eles ficam fracos. Além do mais, os rins, eles não conseguem manter uma glicemia adequada. Se porventura essa glicemia passar de 180 miligramas por decilitro, no paciente diabético, ele começa a perder glicose pelo rim. E essa glicose perdida lesa o rim também, o que a gente chama de glicosúria. Então o rim é muito sensível. Ele precisa que o corpo esteja funcionando direitinho
para que ele possa fazer as funções dele, que é eliminar a degradação das prótidas e produção hormonal. Existe um outro hormônio fabricado pelo rim chamado renina. Esse renina faz parte de um sistema chamado renina, angiotensina, aldosterona, que controla a pressão arterial para manter no nível adequado. Quando existe também uma falência do rim, essa renina também está diminuída e o paciente faz um quadro de hipertensão que causa alguns problemas também. Então, objetivamente, os rins têm uma função espetacular de fazer com que a gente mantenha uma homeostase, é um termo técnico, mas que significa equilíbrio da pressão arterial e da eliminação daquilo que foi produzido e que deve ser eliminado pelo corpo. Quando isso não acontece, a gente começa a acumular água, a gente começa a acumular produtos da degradação das prótidas e o paciente faz uma coisa chamada uremia, vem de ureia, acumular aquela ureia e aí ele faz encefalopatia, o paciente sofre muito, fica com aquele hálito de xixi, chama hálito urêmico. Então é importante nós cuidarmos dos rins. Cuidar dos rins significa beber água, significa controlar o diabetes, controlar a hipertensão e evitar remédios que lesem os rins, sobretudo os anti-inflamatórios, os famosos diclofenacos, nimesulida. Essas medicações devem ser evitadas, sobretudo nas pessoas mais idosas. Tá certo, Roque? Espero ter contribuído hoje com o pessoal a respeito desse assunto e quero voltar a tratar dessa parte de nutrologia que causa um desequilíbrio no corpo se o paciente abusar dessas medicações para emagrecer, para hipertrofiar, tá bom? Um bom dia a todos, um bom dia, Roque. Fiquem todos com Deus e um prazer grande poder retornar essa rádio.